Caíra a noite, e o céu se revertira de um sem número de iriantes estrelas. A claridade de 2 tochas a reduzia a assembleia comentou, ainda por bastante tempo, a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova, detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que, por mais de 2 séculos, vinham tombando em serviço à humanidade. Tassiano, silencioso, tudo ouvia com discrição e respeito, até que Marcelino ofereceu aos hóspedes a enxerga limpa e modesta em que deviam repousar. Na manhã seguinte, puseram-se ambos a caminho. Avançaram esperançosos pela via ostiense e estavam prestes a entrar na cidade, quando nas adjacências da pirâmide de Séstil notou Celso compacto ajuntamento. 2 pobres mulheres haviam sido presas sob enorme algazarra popular. Os gritos "As feras! As feras!" partiam da turba ameaçadora. O moço abraçou o pai, com cuidado de quem se propunha defender um tesouro, e vararam a massa. De informação a informação, ganharam Aventino e tomaram a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tiveram dificuldades para localizar o magnífico palacete de Lucila. Nota: Templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso. Foi construído no século VI a.C. Atualmente, resta apenas uma coluna do templo original. Tassiano sentiu o coração precipite na atormentada caixa do peito. Como seria recebido? Condoer-se-ia a filha do infortúnio em que o destino o arrojara? Relacionou alguns pormenores da aristocrática vivenda de Vetúrio, onde passara a mocidade, e Celso confirmava-lhe as reminiscências, entre curioso e preocupado. Atendidos no portão de acesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio. O viúvo de Helena indagou acerca de servidores que ali conhecera em outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora, mas, findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível veio avisar que Lucila estava ocupada no ensaio de bailados importantes e que por isso mesmo não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se à sua condição de pai e pronunciou nomes de família que obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desatenciosa. O servo tornou a intimidade doméstica e, transcorridos alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio Persiliano, algo pálida, mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença a se lhe pintar no rosto castigado de cosméticos. Celso observou-lhe o sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscavam. Lucila era o retrato da crueldade feminina, emoldurado na petulância. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou o amante em um gesto felino e falou zombeteira.
com que então sou procurada por ilustres parentes. Somente a ouvi-la percebeu o genitor qual modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, no esforço sacrificial para identificar-se, rogou comovedoramente: minha filha, sou eu teu pai. Estou cego. Recorra à tua proteção como um náufrago. Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Desferiu fria gargalhada e disse ao companheiro: Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria. Não, Lucila, não morri. Não me desconheças, bradou o genitor angustiado. Estou agora sozinho. Não me abandones. Ajuda-me pela memória de Blandina, que também já partiu. Vim de León à tua procura. Tenho sofrido bastante. Acolhe-me por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cibele, que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba não se traiu. Com incrível dureza de coração, falou ao tribuno intrigado: este velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sob o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E, com significativo entono, prosseguiu: meu pai morreu em Baias, justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. O cego, entretanto, ajoelhou-se e suplicou: filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome de nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Exasperada, Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo: Croton, apressa-te! Traz o cão de guarda. Expulsa daqui esses ladrões gauleses. Imediatamente, selvagem mastim apareceu feroz. Precipitou-se rápido sob Quinto Celso, que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo. Mas quando pequena ferida surgiu, sangrando no braço do rapaz, Persiliano, incomodado, interferiu, recolhendo a fera. Olhando os visitantes que se retiravam cabisbaixos, o moço cochichou aos ouvidos da amante: querida, não transformemos isto aqui num tribunal. Procedamos com sabedoria. Esta bela vivenda não é para os desagradáveis mistres da justiça. Tranquiliza-te. Se estes vagabundos conhecem-te a família, podem realmente ameaçar-nos a aventura. Serão corrigidos a tempo. E, despedindo-se, acrescentou: serão presos. O anfiteatro nas grandes festas é a nossa máquina de limpeza. Lucila sorriu com a expressão de uma gata reconhecida e Caio passou a acompanhá-los. Tassiano, surpreendido e indignado, não teve lágrimas para chorar. O desejo inútil de vingança obcecava-lhe o pensamento.
O amor que ainda consagrava a primogênita transformara-se, de repente, em ódio roaz. Se pudesse, pensava, mataria a própria filha, crendo que esse era o único recurso para quem, como ele, havia ajudado a gerar um monstro. Celso, porém, afagando-lhe a cabeça enquanto caminhavam, induzia-o à calma e ao perdão. Voltariam à casa de Marcelino. Recomeçariam a luta de outro modo. Escutando o desventurado Patrício, pouco a pouco sossegou a própria mente e lembrou o dia em que ele mesmo mandara soltar um cão bravio sobre o próprio pai, que o visitava carinhosamente. Na acústica da memória, ouviu de novo os gritos de Silvano, pedindo socorro, e, na tela íntima, como se as retinas agora funcionassem para dentro, reviu a fisionomia angustiada de Quinto Varro, a implorar-lhe em vão entendimento e misericórdia. O retorno ao pretérito doía-lhe ao coração. Acabrunhado, registrava as palavras de Celso, que o impeliam à bondade e ao esquecimento do mal, e, admitindo estar sob o guante da justiça celeste, por fim, desafogou em lágrimas a opressão da alma. A lembrança do passado alterara-lhe, porém, o íntimo. Algo lhe renovara o campo mental. Com surpresa para si mesmo, passou do ódio à comiseração. Reconheceu que Lucila, tanto quanto ele próprio na juventude, trazia o sentimento intoxicado de negras ilusões. Pobre filha, refletia amargurado. Quem lhe servirá de instrumento à dor necessária do futuro? Desciam os dois, abraçados e tristes, vigiados pela astúcia de Persiliano. Mas quando se mostraram suficientemente distantes da principesca residência, o tribuno, invocando o auxílio de pretorianos na via pública, denunciou-os como cristãos relapsos e contumazes ladrões, asseverando que lhe haviam assaltado o domicílio. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego levantou dignamente a cabeça e clamou: guardas, protesto! Eu sou um cidadão romano. Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: que valioso cômico para o teatro! Representaria admiravelmente o papel de algum patrício degradado. Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. A breves instantes, a multidão gozadora e preguiçosa os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados a esmo. E, humilhados e mudos, Tassiano e Celso, de corpo fatigado e dolorido, foram trancafiados em velhos subterrâneos do Esquilino, que jaziam repletos de escravos cristãos e mendigos infelizes, considerados como transfugas sociais. Para Tassiano, que tinha os olhos amortalhados em noturna sombra, os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados. Mas Celso, embora firme na fé, verificou, assombrado, toda a angústia daqueles corações relegados ao labirinto dos cárceres,
avaliando a extensão dos padecimentos deles. Aqui e ali, velhos deitados gemiam dolorosamente. Homens esquálidos encostavam-se às paredes enegrecidas, cobrindo o rosto com as mãos. Mulheres andrajosas abraçavam crianças semi-mortas. Todavia, acima dos gemidos casados ao cheiro fétido, cânticos em surdina elevavam-se harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Celso encontrou suave encanto naqueles hinos, e Tassiano, entre a revolta e o tormento moral, perguntava a si mesmo de que milagroso poder estaria revestido o profeta Galileu para sustentar, acima do tempo, a fidelidade de milhares de criaturas que sabiam louvá-lo em pleno infortúnio, com absoluto ouvido da miséria, da aflição e da morte. 2 guardas corpulentos providos de lanternas e de chuchos, conduzindo-os a um cubículo, conversavam animados. Felizmente, todos os prisioneiros serão liquidados amanhã, informava um deles. A febre maligna reapareceu. Tivemos hoje 30 mortos. Eu sei, resmungou o outro. Os coveiros estão alarmados. E sarcástico acentuou: admito que as próprias feras recusarão tanta pestilência. As autoridades estão agindo com sabedoria, disse o interlocutor. O espetáculo, como sabes, contará com alguns animais africanos. Entretanto, para que o povo não se impressione com os enfermos, teremos postes e cruzes em que os doentes sejam aproveitados como tochas vivas. Tassiano, desesperado, tentou ainda a última reação. Soldados, não existem acaso juízes em Roma? Clamou digno. É possível prender os cidadãos sem motivo justo e condená-los sem exame? Um dos soldados imediatamente lhe respondeu a pergunta com violento empurrão, localizando-os, por fim, em uma cela estreita e úmida. Quinto Celso, auxiliado pelos mortiços raios da luz, que, de galerias afastadas, chegava até ele, encontrou alguns trapos que se amontoavam no chão, à guisa de cama, e rogou ao pai adotivo descansassem um pouco. Daí a instantes, um carcereiro de fisionomia selvagem veio trazer a ração do dia, alguns pedaços de pão negro e água poluída que o rapaz sedento bebeu a goles largos. Conversaram ambos longamente, reportando-se o jovem aos imperativos da conformação e da paciência, que o cego escutava constrangido, como se devera sorver o fel da mais deslavada injustiça, sem direito à mínima reação. Muito depois, quando julgaram haver chegado a noite, dormiram enlaçados um ao outro, tocados de inquietantes perspectivas. No dia imediato, porém, Celso amanheceu febril. Acusava dores por todo o corpo, tinha sede e cansaço. Tassiano, aflito, apelou para o carcereiro, suplicando-lhe medicação adequada, mas não obteve senão água lodosa, que o moço tragava sofregamente.
O filho de Varro, de alma ansiada, passeou o pensamento pelos tempos idos, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver por tantos anos às tempestades morais que lhe desabaram sobre o destino? Experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Como pudera crer-se superior aos outros homens? Ponderou o martírio de quantos, como ele mesmo, estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados pela perseguição que não mereciam. Ainda que não lhe fosse possível aceitar o cristianismo, porque não se decidira a penetrar o desventurado campo da miséria do seu tempo. Quantos escravos tinha visto, amargando pavorosas aflições, junto de filhinhos doentes ou quase mortos? Quantas vezes proferira ordens iníquas, tiranizando enfermos no serviço rural? Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam em sua própria mente e riam-se agora de sua dor. A respiração ofegante de Celso atribulava-o. Porque a febre lhe poupava o corpo, preferindo-lhe o filho do coração? Por que não nascera ele, Tassiano, entre escravos misérrimos? A servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achar-se-ia, então, eximido das terrificantes recordações que lhe infernizavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando-o. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Abertas as grades, saíram, grupo a grupo, sob os gritos dos guardas, que cuspinhavam pragas e insultos. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas no pulso. Todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e de velhos trêmulos. Ainda assim, todos os prisioneiros sorriam contentes. É que tornavam ao sol e ao ar puro da natureza. O vento fresco na via pública reanimava-os. Celso sentiu prodigiosamente reavivadas as energias. Recobrou o bom ânimo e guiava o pai com a ternura de sempre. Contagiado pela sublime esperança que transparecia do rosto de todos os companheiros, revelou ao cego a irradiante e geral alegria. Ninguém ignorava o destino próximo. Sabiam que, à semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar, senão o extremo sacrifício no matadouro. Todavia, revelando a certeza em uma vida mais alta, os cristãos avançavam de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante, parecendo estranhos as frases escarnecedoras dos soldados, verdadeiros magarefes, empedernidos no ofício da morte.